Olá, bom dia para você, 11 horas e 45 minutos, é sexta-feira, dia 24 de julho. O Enem1 começa a partir de agora com as principais notícias. Um dia depois do grave acidente entre Floresta e Bimirim, as famílias organizam os velórios das vítimas da batida entre uma van com pacientes em tratamento e um caminhão na PE 360. Em Paulista, moradores da Orla do Janga denunciam um avanço de barracas erguidas perto da faixa de areia e do calçadão, muitas delas durante a noite. Eles cobram fiscalização e mais ordenamento. No Recife, mesmo sem chuva, ruas do bairro de Areias continuam alagadas todos os dias. Os moradores pedem ajuda do calendário do Enem1 para uma solução. Na última reportagem da nossa série especial Geração do Quarto, você vai ver como as famílias dos adolescentes podem construir uma relação mais segura com a tecnologia e a importância do diálogo para proteger crianças e jovens. A gente está falando que 7 em cada 10 responsáveis não participam da vida online do adolescente. Isso é uma forma de abandono digital. E abandono digital é algo muito sério. Então a gente precisa sim que a família participe da vida online e que não necessariamente ela precisa de um nível avançado de letramento digital. Veja também na missão Férias da Criançada as curiosidades de um circo que está montado na Embiribeira, na Zona Sul. Os artistas mantêm viva a magia e a tradição do espetáculo. Tem também outras dicas de diversão para o seu fim de semana na nossa agenda cultural. Vamos juntos, até a 1 da tarde você pode participar do Enem1 pelo WhatsApp da Globo. 3214-8500, 3214-8500 para denúncias, dicas e também sugestões de reportagens. 11 horas e 47 minutos. A gente começa esta edição para contar a história dos moradores da Orla do Janga em Paulista, que eles estão preocupados com o aumento de barracas montadas à beira-mar. Segundo eles, as estruturas são construídas diariamente, muitas vezes durante a noite, e já ocupam trechos da faixa de areia e do calçadão. Banhistas cobram mais fiscalização e organização do comércio no local. Do alto dos prédios, o flagrante feito por moradores da Orla do Janga. As barracas estão sendo construídas todos os dias, principalmente durante a noite. Aí, ó, mais uma obra aqui, ó, tá vendo? Irregular, colocaram aqui e deixaram, para ver se aparece fiscalização. Como não tem fiscalização, eles vão observar durante alguns dias. E aí, como não vai aparecer ninguém, eles vão dar continuidade. E assim, a Orla do Janga tá assim, ó, entregue, entendeu? Entregue mesmo. Tem uma aqui, já começaram a demarcar as madeiras ali, ó. Aí ali embaixo, ó, perto do coqueiro, já tem outra. Entendeu? Fora as barracas que já estão aqui há meses, né? As barracas estão sendo instaladas próximas à faixa de areia, a poucos metros do mar. Semana passada teve umas ali na frente, que a turma já colocou zinco, estão colocando telha brasilite. E assim, bicho, o pessoal vai tomando espaço, ó, levando toda a parte que a gente tem, né? Já basta a erosão. E essa área de lazer, que a gente que paga IPTU caro, a gente não tem como trazer nossas cadeiras e apreciar aí o mar, né? Os moradores que enviaram os vídeos para a equipe do Enem1 conversaram com a gente no local onde as barracas estão sendo montadas. Roberta Pereira mora em um dos apartamentos da Orla do Janga. Ela diz que não é contra os comerciantes que vendem lanches e bebidas nas barracas, mas cobra fiscalização da prefeitura e mais ordenamento do comércio. Ultimamente está o comércio muito desordenado, né? Todo dia a gente, quando caminha, a gente vê cada dia um comércio novo, uma barraca nova. E isso está fazendo com que nossos imóveis também tenham uma desvalorização e com que as pessoas, quando chegam no final de semana, onde o movimento é maior, que as pessoas não consigam caminhar na calçada. Então isso atrapalha a mobilidade, né? Já fizemos várias denúncias à prefeitura, que até agora nenhuma ação foi feita. As barracas são feitas de qualquer jeito, com pedaços de madeira, restos de móveis e plástico. Elivânia também tem apartamento na Orla. Ela tem medo de que o número de barracas continue aumentando e de que a situação fique ainda pior, caso a Prefeitura de Paulista não tome providências imediatamente. A gente já tem feito várias denúncias ao município.
a questão deveria ser uma padronização e ter um número X. Qual o retorno que a gente tem, né? Porque visualmente aqui já está horrível. A mobilidade vai chegar uma hora que vai ficar impossível. A ocupação cresce a cada dia. O visual do mar, aos poucos, vai desaparecendo. Algumas barracas também estão sendo instaladas próximas ao calçadão. Pelo que a gente vê, né, pelos sinais que vem dando, acho que daqui uns dias a gente vai estar proibido de visualizar a praia devido à poluição, né, das construções, a poluição visual. É um serviço, é um lazer. Agora a gente vê que não tem organização nenhuma, né? Não sei, não conheço as leis, não conheço aquilo que baliza aí a autorização, né, para montar ou não barracas. Eu percebo de um ano e meio para cá um aumento do número de barracas. À madrugada aí o pessoal vem, monta a barraca e ninguém sabe quem é proprietário, quem montou e vários pontos, né? Aí vem isso deixando a orla da gente cada dia mais feia, né? Os moradores querem entender quando haverá organização ali na Orla do Janga. Vamos acompanhar agora imagens feitas de drone da Orla do Janga em Paulista. Essas imagens foram feitas hoje pela manhã pelo repórter cinematográfico Ezequiel Quirino. Para a gente entender, nós procuramos a Prefeitura de Paulista e o município disse o seguinte, que concluiu hoje o cadastramento dos comerciantes informais que atuam na Orla do Janga. Segundo a Prefeitura, o levantamento vai identificar o número de trabalhadores que exercem atividade no local e servir de base para um projeto de reordenamento do comércio informal. A Prefeitura também informou que, após a conclusão dessa etapa, será definido um cronograma para a implantação do projeto. O município reforçou ainda que o cadastro não autoriza a instalação de novas barracas em áreas públicas e que a ocupação irregular da faixa de areia e do calçadão continua sujeita à fiscalização. E também, segundo a Prefeitura, essas ações ocorrem, em média, uma vez por semana. Porém, os moradores e frequentadores querem entender quando é que a Prefeitura, em definitivo, vai aprovar, vai liberar aí de uma forma mais organizada um local importante, principalmente para o lazer no fim de semana, a Orla do Janga em Paulista, e a gente vai acompanhar essa situação aqui no NE1 esperando uma solução, tanto para os comerciantes, também para os banhistas, que tudo fique bem organizado na Orla do Janga em Paulista. Agora 11 horas e 53 minutos, mês de julho, menos trânsito pelas ruas e avenidas, mas vamos conferir como é que está nesse momento aqui a Avenida Pan-Nordestina, mostrando do lado direito, onde os carros não podem ultrapassar os 60 km por hora em direção ao Recife. Do lado esquerdo, você já acompanha aí a movimentação em direção a Abreu e Lima, também em direção a Goiânia, ou então um dos caminhos para quem vai para João Pessoa aproveitar o fim de semana para descansar um pouquinho também, né? Por isso eu já mostro, a gente mostra também como é que está a BR-101. Essa câmera fica ali na cidade universitária, bem em frente ao Hospital das Clínicas. Nesse horário o movimento está bem intenso, né? Nos dois sentidos, em direção ao litoral sul, também em direção ao litoral norte. Vamos ver como é que está agora a Avenida Recife. Essa câmera fica ali no bairro de Areias, mostrando a movimentação. O sinal está fechado, os carros que saem do bairro de Areias seguindo em direção a Imbiribeira. E agora, quando abrir o sinal, os carros vão seguir em direção à BR-232, também em direção à BR-101. Falando do bairro de Areias, no bairro de Areias, a situação de duas ruas está causando uma dor de cabeça para os moradores. Você vai acompanhar essas imagens, porque vários trechos ficam alagados constantemente, mesmo em dias de sol. Nem a área de uma praça, que deveria ser de lazer para toda a comunidade, para as famílias, escapa da falta de escoamento. Para passar, não tem jeito, só colocando os pés na água. Acompanhe. Em trechos da rua Santa Joana d'Arc, na zona oeste do Recife, a água permanece acumulada por vários dias. Em alguns pontos, é difícil até saber onde termina a via. A impressão é de que a rua deu um lugar a um rio. E uma comunidade aqui que é cheia de idosos. Então, assim, os idosos estão saindo de casa, alugando casas para morar, entendeu? Com o IPTU caro que a gente paga e não tem solução de nada. A gente faz protesto, a gente marca nas redes sociais e fica desse mesmo jeito. Cada dia que se passa pior. Eu sou cuidadora, saio de casa muitas vezes com água no joelho. Meus inquilinos não podem entrar de casa com carro. Os moradores dizem que já perderam as contas de quantas vezes pediram a solução. São vários pontos alagados e mesmo quando não chove forte, a água continua parada. Dona Adma conta que já procurou diversos órgãos públicos, mas até agora só recebeu promessas. Enquanto isso,
Quem vive na área segue enfrentando os mesmos transtornos. Desde maio que o povo está nesse sofrimento. Eu moro mais aqui na frente e minha casa não alaga, mas quem mora aqui detrás? Pessoas acamadas, idosos. Nós não podemos chamar uma Uber, ambulância para chamar os idosos aqui doentes. E as 3 entradas principais, como acho que você viu quando veio, tudo alagado. E olha, a situação só não está ainda pior porque os próprios moradores, eles se reúnem para fazer o serviço paliativo. Olha só aquele montante de metralha. E quem mora aqui nessa Casa Branca é o Saulo Barros. Saulo, primeiro queria que tu me explicasse sobre a cotinha que foi feita para vocês comprarem essa metralha. Ajuda de certa forma vocês, é? Ajudou um pouco, né? Como você vê aqui que a rota toda emburacada aqui, não dá para ver por causa do alagamento. Uma metralha daquela a gente também colocou aqui onde tem essa areia. E essa areia a gente mesmo desobstrui as canaletas e esse canalzinho aqui que passa aqui na frente da nossa casa para tentar ter um caminho, mas fica impossibilitado de a gente estar passando no momento. Na rua paralela a Santa Joana d'Arc e a Sebastião Grande, a situação é ainda mais complicada. Em alguns trechos, a água do canal se mistura com a água da chuva e invade a via, dificultando a passagem de moradores e também dos veículos. Dona Cibele conta que já procurou a Enlurb e recebeu a promessa de que o serviço seria feito em dezembro de 2025. Mas, segundo ela, até agora nada foi realizado e o problema continua. Chover um pouquinho, ela chega até aqui. Mas quando para de chover, ninguém passa. Não tem condição de passar por aqui. A minha casa caiu toda. Eu tive que fazer uma outra casa. Um prejuízo grande que eu tive. E ninguém resolve nada. Agora você imagina essa rua daí, que está com as casas. Vocês não podem ir lá. Mas todas as casas, parece que só tem 2 vizinhos morando ali. O resto, todo mundo foi embora. Paulo acabou contraindo a infecção e chegou a ficar internado por causa da situação. Passei 6 dias internado, perdi 12 quilos. Graças a Deus estou aqui contando história, porque se minha imunidade não tivesse alta, eu teria ido embora. Eu sinto humilhado diante das autoridades públicas, que nada está sendo feito pelo povo aqui de Jardim Uchoa e outros lugares também. A gente está vendo uma ilha. Daqui uns dias, do jeito que continua assim, a gente vai ter que contratar aqui um helicóptero para sair daqui de dentro, ou um navio, ou um barco. O desabafo do seu Paulo diante de tanta preocupação, não só com a saúde, mas a dificuldade de chegar e sair de casa também. Nós procuramos a Prefeitura do Recife para entender e para que ela explicasse também como é que essa situação vai ser resolvida, quando vai ser resolvida. A Enlurb, responsável pela manutenção e limpeza urbana da cidade, disse que vai mandar equipes às 2 ruas que nós mostramos na reportagem para avaliar a necessidade de tapar os buracos e fazer intervenções para acabar, de acordo com a Enlurb, com o acúmulo de água. Pelas imagens que a gente está vendo ali, vai ter que mandar uma equipe completa. Mas a Enlurb não deu um prazo para quando isso deve acontecer. Claro que é o compromisso, nosso compromisso do calendário é sempre estar atento às reclamações, às queixas da comunidade. E nós vamos marcar aqui, olha, no dia 25, você viu acompanhando aí a dona Adma, que apareceu na reportagem com o calendário. Dona Adma, a senhora marque também dia 25 de novembro para a gente voltar lá. Bom, 25 de novembro a gente vai estar no verão. Será que até lá a Enlurb vai resolver essa situação para os moradores de 2 ruas, mas ao entorno ali, uma dificuldade para sair de casa, para voltar para casa? E é o nosso compromisso da gente voltar enquanto haja uma solução para os moradores. Vamos agora falar de saúde aqui no NE1, porque você já sentiu aquela dor incômoda nas articulações, seja no ombro, no joelho, no cotovelo, que parece limitar todos os seus movimentos? Isso pode ser bursite, uma inflamação que atinge pequenas bolsas de líquido responsáveis por amortecer o atrito no nosso corpo. Quem vai trazer esse assunto aqui hoje, responder algumas perguntas, a Mônica Silveira vai conversar com o médico ortopedista, porque aquela dor que incomoda é o momento de buscar um médico, porque tem orientação, tem tratamento, tem como aliviar e ter um pouco mais de qualidade de vida. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Mônica. Tem sim como aliviar, como dar um jeito nisso tudo. Essa é a parte muito boa dessa história, viu, Márcio? Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo. Então, essas bolsinhas, elas são tão pequenininhas e elas estão em vários lugares do corpo que às vezes até uma ultrassonografia não consegue mostrar essas bolsinhas na plenitude delas. Mas a gente sabe que quando elas começam a incomodar, elas precisam ser investigadas. E começa daí a nossa conversa com o Dr. Marcelo Albuquerque. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Então, quando é que dá ruim e essa bolsinha começa a alertar a gente de que alguma coisa precisa de tratamento?
Como você falou muito bem, né, Mônica? Elas estão espalhadas pelo nosso corpo, né, agindo como amortecedores, e elas ficam invisíveis no exame de imagem quando estão normais, mas quando inflamam elas passam a aparecer, né, a serem identificadas. E elas também passam a dar sintomas, aquelas dores, aquela restrição, né, aquela dificuldade de executar um movimento que você fazia antes sem sentir dor, às vezes até dormir daquele lado que você é habituado, dormir sem ter uma dor no quadril, você, rapaz, eu sempre dormi para cá e passa a doer. Mas aí a pergunta, desculpe, é por que essas danadas inflamam? O ponto é esse, né? Sim. Geralmente, né, na grande maioria dos casos, isso acontece devido ao movimento repetitivo, né? Ela tem a função de proteção, de amortecimento, então devido a essa movimentação repetitiva, por questões trabalhistas, né, laborais, ou até de atividade física, às vezes mal orientado, o que for, ela passa a inflamar e quando ela inflama, ela incha, né? Ela aumenta, ela acumula mais líquido dentro dela, mais do que o normal. E que parte do corpo costuma sentir mais essa questão da bursite? É o ombro, é? O ombro, né, a bursite do ombro, né, é o grande campeão, vamos dizer assim, a maior frequência é dela. Mas existem outras também, né? Existe a do cotovelo, existe no joelho, no quadril, né, no calcanhar, que dão sinais também quando estão inflamados. Mas o ombro termina sendo mais frequente. Bom, tá, eu já anunciei aqui que tem solução, tem tratamento, tem como se livrar dessa história, tem como ficar 0 quilômetro outra vez. Tem, né, doutor Marcelo? Faz como, então? Tem sim. No primeiro momento se orienta o quê? O repouso, tá certo? Associado, né, junto com uma compressa fria, né, a crioterapia, o uso de anti-inflamatórios, medicamentos anti-inflamatórios, em algumas situações o uso de órteses para deixar o membro, né, na posição anatômica e tal. Existe um detalhe que é muito importante, Mônica, que é quando a gente vai separar uma bursite comum, né, normal, dessa que a gente falou que é a mais frequente, bem mais frequente, do excesso de movimentos, quando tem uma bursite que tem uma infecção. Nesse caso, o tratamento muda, tá? Bom, e em todos os casos, para chegar até o diagnóstico, a pessoa procura o postinho de saúde da comunidade dela, não é isso? Ou vai ao médico, que ela já tem acesso para poder ter esse diagnóstico. É um diagnóstico mais ou menos simples, né? Sim, sempre iniciar com um exame clínico, né? Anamnese, colher a história, entender o que está acontecendo e fazer o exame físico do paciente, palpar, examinar, fazer uns testes específicos e tal. Pode se complementar com o exame de imagem. É interessante que se complemente com o exame de imagem. E nesse caso, a ultrassonografia, ela é suficiente. O primeiro passo é o médico, pode ser no clínico, no médico da família, no posto, que provavelmente vai direcionar para o ortopedista em seguida. Obrigada, viu, pelas informações. É sobre isso aí, Márcio. Vou voltar com você. Obrigado, Mônica. Dicas valiosas para manter a saúde e aliviar um pouco as dores. A seguir aqui no NE1, as informações atualizadas sobre a tragédia em Floresta, no Sertão, que deixou 7 pessoas mortas e 4 feridos. Tem também a última reportagem da nossa série especial Geração do Quarto, como as famílias dos adolescentes podem construir uma relação mais segura com a tecnologia e a importância do diálogo para proteger crianças e jovens. Agora 12:04, o NE1 volta já. Imagens ao vivo da capital pernambucana? É já. Estamos de volta. O Cinema São Luís está com uma nova programação, reunindo produções brasileiras, filmes independentes e clássicos restaurados. Além das telas, o público também pode conhecer espaços que preservam a memória do audiovisual pernambucano. Você está acompanhando essa imagem? Essa imagem é ao vivo e quem vai trazer os detalhes dessa programação, já matando a curiosidade para a gente, é o Diogo Franco. Diogo, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Em que área do Cine São Luís você está nesse momento? Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou aqui no 2º andar do Cinema São Luís, esse espaço histórico e lindo da nossa terra, que em setembro completa 74 anos. Esse espaço aqui que chama o Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano, que é o SENA. Eu estou agora aqui com Pedro Severian, que é o curador do Cinema São Luís, ele que preparou tudo isso aqui, junto com uma equipe gigante, para poder falar um pouco mais da história do cinema pernambucano, né, Pedro? Qual é a proposta de cada objeto que está aqui, que tem aqui? Olá, Diogo, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Veja, o Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano, o SENA, é um desdobramento do acervo do Museu
da imagem do som de Pernambuco. Ou seja, a gente trouxe isso para o Cinema São Luís, porque eu sempre digo, o Cinema São Luís é um cinema de rua, histórico, público e popular. Ou seja, ele é histórico porque ele é um patrimônio, né, de todos, está no imaginário popular, mas ele continua produzindo história. E a história se produz com a memória. E aqui, um que chama a atenção quando a gente fala em cinema, deixa eu ver se Fafá consegue chegar até aqui, a gente consegue ver aqui rolos de filme, é onde acontecia a edição dos filmes, é isso? Exatamente. Essa é uma peça de uma moviola, né, que era a forma inicial do cinema em película, onde você ia juntando as partes dos filmes, né, e com isso ia criando a narrativa. Então, quem vem aqui, o público ele vai poder ver essa evolução tecnológica também a partir desses vários equipamentos. Que massa. Aí tem um rolo aqui e a gente vindo aqui atrás, a gente consegue enxergar. Aqui, ó, que bacana. Aonde fazia a colagem dos filmes, né? Exatamente, era uma forma analógica mesmo, material. Você pegava os pedaços de filmes, ia juntando e com isso você ia construindo a narrativa, né? Hoje a gente faz tudo no computador, digital, mas essa memória eu acho que é muito importante para a pesquisa, né? E também para um certo conhecimento sobre os processos históricos de fazer cinematográfico, né? Pois é, o espaço tem muita coisa histórica, dá para conhecer de graça, né? Veja, o Sena é gratuito, né? Ele funciona de terça a sábado, de terça a sexta, das 10 às 17 horas, e no sábado, das 13 às 17 horas. Pois é, e tem programação de filme também agora, né? Com R$10 o ingresso. Então, a programação regular do Cinema São Luís é de quarta a domingo, né? Você pode comprar os ingressos online, é só entrar lá no Instagram do cinema, que é @cinemasaoluispe, e ver uma programação que tem clássicos do cinema brasileiro, como Chica da Silva, numa cópia restaurada belíssima, um espetáculo, né? Tem filmes contemporâneos, como 15 Dias, né? Que é um filme do romance adolescente, essa descoberta do amor. Tem filmes pernambucanos, como Buenos Aires, que é um filme de Tuca Siqueira, que é um filme belíssimo, e também filmes internacionais, como A Sombra do Meu Pai, que é um filme nigeriano também, que é muito lindo. Então tem toda essa diversidade de cinema que está acessível a preços, né, bem populares e tem muita programação gratuita também. Perfeito. Pedro, muito obrigado pela sua entrevista. Está aí uma excelente programação para as férias. Márcio, eu volto contigo. Obrigado, Diogo. Olha, a gente também preparou outras dicas de lazer e diversão para você aproveitar o fim de semana. Sextou no NA1. Fala, meus amores! Sou Bruna Leão, cantora da banda Lapada, e nesta sexta-feira, dia 24 de julho, temos um encontro mais que marcado no 100% Brasil Lounge, juntinho com a banda Punk Brega, Marcílio Montier e DJ Júnior 100%. E claro, você é o meu convidado especial. Alô, meus amigos, aqui é o cantor Marcelo Andrade e eu quero convidar todos vocês para nesta sexta-feira no Clube das Pais vai estar Didi da Paixão, Orquestra das Pais e Marcelo Andrade. Vocês são nossos convidados. Vem dançar com a gente! Olá, gente. Eu me chamo Rosimeire Carlos e gostaria de convidar a todos vocês para estarem presentes no recital de encerramento do workshop Pernambuco Operante. Esse recital acontecerá nesta sexta-feira, 24 de julho, às 19h30, na primeira Igreja Batista Nacional de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Alô, meu Recife, quem tá falando aqui é Fit, eu que sou artista daqui da cidade, tô vindo fazer um convite muito especial para você, porque daqui a pouquinho eu faço o meu show Transespacial no Teatro do Parque. Quero vocês comigo. Alô, galera, aqui quem fala é Gel Rodrigues. Nessa sexta-feira estarei fazendo o melhor da MPB aqui no Tradição. Eu sou Auriceia Fraga. Comemorando este ano os meus 50 anos de teatro, vou apresentar nos dias 24 e 25 deste mês, no Teatro Apolo às 19h30, o espetáculo Não Se Conta o Tempo na Paixão. Conto com a presença de vocês. E agora vamos falar sobre um evento que oferece até 70% de desconto em roupas, acessórios, eletrônicos e outros itens. Pode ser uma oportunidade para garantir o presente de datas especiais que estão chegando, como o Dia dos Avós e também o Dia dos Pais. Esse bazar acontece em São Lourenço da Mata. Por isso, vamos para lá conversar com Mário Carvalho, que vai trazer para a gente as informações. Estamos falando de desconto de até 70%. Pode ser uma oportunidade para economizar um pouco. Mário, boa tarde para você, seja bem-vindo.
Oportunidade de aproveitar as promoções e de aquecer aqui o empreendedorismo local, né, Márcio? Boa tarde para você e todo mundo ligado aqui no União. Olha só essa loja como está bem movimentada aqui. É uma loja de moda feminina. Você trabalha aqui? Olá, sim. Aqui a gente encontra peças a partir de quanto? Aqui na loja a gente está com peças a partir de R$40. 3 peças a gente está fazendo combo por 100. A Havaianinha R$29,90 com pingentes. Temos vários combos, dá para variar várias coisas. Body, short, vestido. Tá bem movimentado? Não, hoje tá ótimo, mas a gente tá esperando mais gente ainda. Perfeito. Licença, a gente está ao vivo aqui no União. O que a senhora está achando aqui do bazar? O cabelo tá horrível. O que você está achando aqui do bazar? Muito bom. Tá certo, tá com vergonha. A gente vai mostrando aqui a movimentação, que a gente está aqui no ginásio O Pereirão, onde acontece a 9ª edição do Bazar Donas de Loja. São mais de 100 expositores reunidos com produtos e aí diversos segmentos e descontos, como o Márcio falou, que podem chegar até 70%. Aqui o público encontra moda feminina, masculina, infantil, calçados, acessórios, cosméticos, itens de decoração, brinquedos, eletrônicos, utilidades para o lar e muitos outros serviços. Além das compras, quem vem aqui ao evento também encontra uma praça de alimentação para fazer aquele lanchinho. Entrada é de graça. O bazar segue até domingo, sempre das 10 da manhã às 9 da noite aqui no ginásio O Pereirão, em São Lourenço da Mata. É uma oportunidade para quem procura economizar nas compras e também quer fortalecer aí o comércio local. Eu vou dar uma palavrinha aqui com a Rafaela Nascimento, que é a organizadora do evento. Rafaela, é a 9ª edição, né? Isso. Cresceu bastante e ajuda também os empreendedores a crescerem, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso, exatamente. A gente iniciou a nossa primeira edição com 16 lojistas, né? Devido ao grande sucesso do evento, graças a Deus tomou essa proporção. Hoje a gente tem mais de 150 lojas, tanto do município quanto das cidades vizinhas, inclusive de outros estados, com produtos a partir de R$ 2,99. Então tem preço, tem qualidade, tem muita oferta aqui no evento. Feito sucesso, muito obrigado. Continuar mostrando mais um pouquinho aqui das opções. Conversar também com os empreendedores. Você que está aqui na frente, você trabalha com moda feminina para praia, pelo que eu estou vendo, né? Como é que está a movimentação aqui? Já participou de várias edições? Já participei de várias edições, estou por aqui desde a 2ª edição do Bazar. É sempre um prazer, é sempre uma alegria participar do Bazar. É um momento que a gente espera aqui em São Lourenço o ano inteiro para acontecer. Eu imagino que para vocês seja bem movimentado, né? Porque a gente está no mês de julho, mês de férias, vai muita gente para a praia, aqui moda feminina. Ajuda bastante o negócio de vocês? Ajuda muito, muito nesse período, porque querendo ou não é um período de tão sol, mas a gente encontra uma oportunidade aqui na feira para movimentar a moda praia. Então a gente encontra aqui nesse momento, entre uma chuva e as férias, uma oportunidade de vender. Obrigado, vamos continuar andando aqui. Licença, pessoal, vocês estão gostando aqui da movimentação? Estão aproveitando? Já compraram alguma coisa? Já compramos bastante, tá ótimo. Comprou o quê? Brinco, colar, pulseira, tudo. E o preço? Tá excelente, maravilhoso. Vocês são daqui mesmo, de São Lourenço? São Lourenço. Sempre acompanham? Sempre. Todo ano a gente vem por causa dela, maravilhosa. Muito obrigado. Pedi para a Job continuar mostrando aqui as opções. Tem moda, acessórios. E eu vou repetir aqui o horário. Entrada de graça, o bazar segue até domingo, sempre das 10 da manhã às 9 da noite aqui no ginásio O Pereirão, em São Lourenço da Mata. Oportunidade aí para todo mundo conhecer as lojas, ver aqui um pouquinho dos descontos e também aquecer, né, Márcio, a economia local aqui de São Lourenço. Volto com você. Sem dúvida, uma opção aí para poder aproveitar e economizar um pouquinho. Obrigado, Mário. E olha, cada vez mais tem gente que tem deixado, né, a pintura de lado e assumido os cabelos brancos com orgulho. Isso vale para homens, mulheres, mas além de uma escolha de estilo, os fios grisalhos carregam algumas dúvidas. Por que eles aparecem? Todo mundo vai ficar com cabelo branco? E porque costumam ter uma textura diferente, Mônica Silveira vai ajudar a responder essas dúvidas. Ela está com uma médica dermatologista, porque são dúvidas que aparecem, né? As pessoas sempre pedem para a gente esclarecer algumas dúvidas, e entre essas dúvidas você vai ajudar a esclarecer agora. Mônica. Márcio, não tem escapatória, né? A gente sabe que todo mundo vai ficar com cabelo branco um dia, mais cedo, mais tarde. Aí eu olho para um cabelo desse, essa bonequinha que é Maíra, e que ela trabalha justamente com tricologia. Ela se especializou como dermatologista em cabelos.
Bom, isso aqui não tem necessariamente a ver com cabelo branco. Isso é um cabelo bem tratado, né, Maíra? Mas o que a gente faz para o cabelo branco ficar também bem tratado? Esse é um ponto. E primeiro, por que o cabelo fica branco mais rápido numa pessoa e mais tarde em outra pessoa? Boa tarde. Boa tarde. Então, hoje a gente sabe que o cabelo, assim como todo o nosso organismo, ele também envelhece. Então, o cabelo branco ele está principalmente associado com fatores genéticos. Então, a hereditariedade é muito importante e a etnia também. Então, hoje a gente sabe que pessoas com descendência africana tendem a ter cabelos brancos mais tardiamente do que os caucasianos. E isso também tem interferência com o estilo de vida. Então, alimentação, atividade física, o estresse oxidativo e principalmente o tabagismo acaba antecipando um pouco mais o surgimento desses fios. Maíra, vê, as pessoas dizem assim, não faz isso não se aperreia não, para tu não ficar com o cabelo branco mais cedo. Tem algum fundo de verdade nessa história? Tem um fundo de verdade, sim. Quanto mais estresse, mais a gente inflama esse couro cabeludo e mais cedo os cabelos brancos aparecem. Agora, lá vem a outra questão. Por que o cabelo branco, quando começa a nascer, ele parece mais duro do que o outro, menos maleável, mais rebelde do que todos os outros? Porque ele também sofre alterações de textura. Então, ele é aquele fio que tem menos secreção sebácea, então é um fio mais opaco, ele tem uma densidade diferente, ele se torna mais, digamos que mais poroso, mais irregular. Então, aí é onde entra o tratamento cosmético. Ele é aí que precisa mais de hidratação, de cuidados com o fio para que ele se torne mais maleável, tenha um aspecto mais bonito. Mas o fio branco, ele tem uma textura realmente diferente do fio pigmentado. É a gente que lute, né? Isso. Mas então, hidratação. Mas tem alguma coisa mais que a gente possa fazer para manter os bichinhos no lugar? Então, tem alguns truques onde a gente meio que modela um pouco mais esses fios. E existem os processos químicos, as tinturas, os alisamentos, onde entra principalmente a parte dos cabeleireiros em cuidar desses fios de acordo com a preferência de cada pessoa. Você disse a palavra-chave, cabeleireiro. Você que está em casa já viu que a gente está num salão de cabeleireiro. E daqui a pouco a gente vai justamente mostrar como é que a profissional daqui trabalha com os cabelos brancos das clientes dela. Obrigada, Maíra. Obrigada. É isto, Márcio. Obrigado, Mônica. Até daqui a pouquinho. E agora a gente segue com informações de um desdobramento no caso da morte de um policial militar no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul. Esse caso tem chamado a atenção das autoridades. A Justiça decretou a prisão da principal suspeita de envolvimento no crime. No momento do cumprimento da Justiça Eleitoral, nesse momento lá, os policiais tomaram um susto. Quem vai trazer para a gente os detalhes é Diogo Franco. Diogo! Márcio, é o seguinte, esse caso aconteceu durante o cumprimento do mandado de prisão e apreensão e prisão preventiva contra Ellen Kelly de Lima Pedrosa, de 45 anos. De acordo com a polícia, ela recebeu a voz de prisão em casa, no apartamento que ela mora, no bairro de Boa Viagem. Ela recebeu os policiais. Quando os policiais entregaram o documento do mandado de prisão preventiva, ela pediu para ir ao quarto para poder trocar de roupa. Pouco tempo depois, ela foi encontrada já na parte do salão do condomínio, do prédio onde ela mora. Ela teria caído e aí a polícia fez os primeiros atendimentos, chamou o SAMU. E aí o SAMU trouxe a mulher que está custodiada no Hospital da Restauração, no bairro do Derby. Essa mulher está sendo investigada pela morte de José Maria Alexandre da Silva Júnior, que atuava na cavalaria da Polícia Militar. Na semana passada, essa mulher ela teria trocado o copo de energético que tomava com um ex-namorado, com esse policial militar. De acordo com a polícia, a bebida que o policial teria tomado estaria com veneno e o policial morreu. A polícia continua investigando, essa mulher continua internada no Hospital da Restauração. Nós procuramos saber o estado de saúde dela, mas nós não tivemos autorização. O Hospital da Restauração não passou essa informação e a polícia continua investigando esse caso. Mais detalhes, é só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela e saber mais detalhes desse caso, Márcio. Obrigado, Diogo. Você tem acompanhado os nossos telejornais, os detalhes da tragédia na PE 360, em Floresta, no sertão do estado. O acidente que deixou 7 pessoas mortas.
A batida envolveu um caminhão-baú e uma van que transportava pacientes do tratamento fora do domicílio. Entre as vítimas estão 4 mulheres, uma adolescente e 2 homens, os motoristas dos 2 veículos. A van seguia de Petrolândia para um hospital em Arco Verde e o motorista do caminhão era natural de Igaraçu. A Polícia Civil investiga as causas e há suspeita de que o caminhão tenha invadido a contramão. José Ascioli tem as últimas informações e traz para a gente sobre esse caso. Pois é, voltamos a falar sobre esse acidente que aconteceu na madrugada da quinta-feira, na madrugada de ontem, por volta das 5 da manhã. Uma van que fazia o transporte para tratamento fora do domicílio, TFD, de Petrolândia, se chocou com um caminhão-baú no trecho conhecido como Serra Negra, entre as cidades de Floresta e Ibimirim, no trajeto entre Petrolândia e Arco Verde, que fica a cerca de 156 quilômetros de Petrolândia. As vítimas que estavam nesse trajeto iriam fazer esse tratamento na cidade de Arco Verde quando o acidente aconteceu. A gente lamenta porque realmente tem chamado a atenção, chocou aí todo o estado de Pernambuco. A cidade de Petrolândia está de luto. 4 pessoas foram resgatadas e aí uma pessoa estava nas ferragens quando o Corpo de Bombeiros chegou e fez o resgate dessa pessoa, que foi transferida para o hospital de Floresta, posteriormente para um hospital em Serra Talhada. As outras 3 vítimas, 2 mulheres e uma criança, foram resgatadas ainda por populares momentos depois do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a polícia que esteve no local, 6 pessoas estavam próximas da van e o motorista do caminhão foi encontrado carbonizado dentro da cabine do caminhão. A gente tem informações ainda atualizadas sobre os corpos que foram encaminhados para o IML de Petrolina, ainda no sertão do estado, e a gente segue acompanhando essa situação. Lembrando que o motorista da van, conhecido como Cal, ele fazia o transporte, ele era motorista da ambulância da cidade de Petrolândia e aceitou fazer um serviço extra exatamente nessa viagem, transportando as pessoas de Petrolândia para Arco Verde. Não era o trabalho dele, ele aceitou fazer, era a folga dele, ele aceitou fazer esse trabalho. A gente tem informações sobre um dos velórios, de Dona Hilda e Maria Luísa, avó e neta, que acabaram falecendo. O velório no ginásio em Petrolândia e acontece o sepultamento às 4 horas da tarde, também no município de Petrolândia. A gente segue acompanhando qualquer novidade sobre velório, sobre sepultamento, a gente volta aqui trazendo mais informações. No Recife, a gente traz agora uma notícia de desabamento, mais uma vez, um desabamento de parte do teto de um hospital. Agora foi no IMIP, e o IMIP, que é uma das principais unidades de saúde aqui do estado. Por esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, desse lado aqui, olha, você vai direto para a reportagem que está no G1, vai acompanhar em outros detalhes também, porque esse incidente foi em uma enfermaria, parte do teto desabou sobre o leito onde estavam uma mãe e um bebê recém-nascido. O IMIP informou que não houve feridos entre pacientes, acompanhantes ou colaboradores e que a enfermaria vai passar por uma avaliação técnica para definir que medidas devem ser tomadas. No G1, você acompanha inclusive as imagens de como ficou a enfermaria. Durante esta semana, a série que mostrou como a tecnologia tem transformado a adolescência, impactando a saúde, o comportamento e também as relações dos jovens. Mas diante de tantos riscos no ambiente virtual, uma pergunta permanece: como proteger adolescentes sem afastá-los de um mundo que também faz parte da vida deles? Na última reportagem da série especial, você vai ver que segurança digital vai muito além de aplicativos de controle. Especialistas defendem que diálogo, presença e acompanhamento da família são as ferramentas mais importantes para enfrentar os desafios da internet. E mostram como as novas regras do ECA Digital prometem ampliar a proteção de crianças e adolescentes nas plataformas online. Porque em um mundo cada vez mais conectado, supervisionar também é uma forma de cuidar. Nem sempre os pais sabem onde os filhos estão, mesmo quando eles nunca saem do quarto. Para muitos adolescentes, a vida social começa na tela. Eles navegam em aplicativos e plataformas de difícil supervisão
e pouco conhecidos das gerações mais velhas, com um vocabulário que muita gente não está familiarizada. Gustavo Barreto é analista da SaferNet, uma associação sem fins lucrativos que trabalha na promoção e na defesa dos direitos humanos na internet no Brasil. E alerta. É um desafio muito grande e, para além disso, eles muitas vezes não estão na plataforma que é acompanhada por aquele dispositivo de controle parental. Eles podem estar em outros espaços, inclusive numa camada inferior da internet, como a Deep Web, né, em sites, em fóruns de trocas de conversas e trocas de informações e mensagens, né, que não é acessado e não é feito controle a partir daí. Então é muito importante que os pais possam estar atentos a sinais de alerta, possam estar dialogando com os adolescentes, que os adolescentes entendam que tem um adulto de confiança com quem ele pode contar numa situação que causa estranhamento, que causa incômodo, que muitas vezes a gente não consegue dar nome a essas violências, mas consegue entender o que está causando incômodo. Foi um susto quando esta mãe viu as mensagens que as duas filhas de 10 e 12 anos receberam em um grupo de aplicativo de conversas. Vamos preservar a identidade da família. Foram muitas ofensas feitas por um menino que estuda com uma delas. A mãe exigiu uma reunião com a família do aluno. Essa reunião foi comigo, com 3 conselheiros tutelares, né? Com a diretora e a vice da escola, com o pai, mostrando toda a imagem do grupo num slide, né? O pai, ele demorou para entender que o filho dele é um machista, misógino, que perseguia a minha filha só porque ela não queria ficar com ele. E ele realmente só acreditou quando ele mesmo tirou a foto e teve que falar com o menino, porque ele não estava acreditando que o filho dele fazia isso. Ou seja, ele não tinha, além de dar o celular para o filho, ele não tinha o controle do que ele acessava e do que ele podia fazer, principalmente com a vida de outras pessoas. Então, a gente está falando que 7 em cada 10 responsáveis não participam da vida online do adolescente. Isso é uma forma de abandono digital. E abandono digital é algo muito sério. Então a gente precisa sim que a família participe da vida online e que não necessariamente ela precisa de um nível avançado de letramento digital. Que ela pode participar através da base do diálogo, do vínculo afetivo com aquele adolescente e dando exemplo. Porque muitas vezes a gente fala de uma família em que os pais estão dando um exemplo negativo, que estão o tempo todo isolados, usando seu dispositivo dentro do quarto e depois vai reclamar que o adolescente está dentro do quarto só no celular, mas não percebe que ele está dando exemplo. As ofensas pararam, ficaram as sequelas. A minha filha mais velha, a socialização dela hoje em dia em relação a amigos da escola não é boa. Ela não tem uma amiga no final de semana para ela dizer, vamos ali no cinema. Eu não vejo isso nela. Ela fica muito reclusa, assim, na dela. Não importa em que lado da história os adolescentes estão quando possuem acesso ao mundo virtual. A família precisa acompanhar de perto. O tempo, cada família vai definir. Inclusive, assim, que acordos, não é, vão se estabelecer em torno do uso. Isso é fundamental. Eu acho que desde o princípio, se você pauta essa questão com diálogo, construindo acordos claros, né, em que momentos pode usar, por quanto tempo pode usar, que tipo de conteúdo pode acessar, isso, óbvio, vai variar para cada idade e também para cada condição. É muito fácil também adolescentes burlarem esses mecanismos de controle parental, por isso que a gente diz que o diálogo, né, essa forma positiva de relacionamento que não seja punindo o adolescente, vou tomar seu celular. Certo, isso não vai adiantar, porque vai tomar o celular, a situação vai continuar, ele pode acessar o dispositivo de outro colega e aí ele ainda vai ser revitimizado através desse processo. Vou brigar com você quando chegar essa situação e aí ele não vai trazer outro caso quando acontecer. O ECA Digital entrou em vigor neste ano. A lei foi pensada para trazer mais mecanismos de proteção às crianças e aos adolescentes que usam internet, redes sociais, jogos virtuais, tantos aplicativos.
Os especialistas destacam que ela aumenta a responsabilidade das famílias e das empresas digitais. É um grande avanço e, na verdade, eu entendo que o ECA já trazia essa proteção, já era possível aplicar ao mundo digital vários dos artigos, né, várias das previsões do ECA. Mas o que ele fez agora foi trazer, inclusive para a linguagem, inclusive para a tecnologia, né, uma série de, né, como eu falei, uma série de exigências e de transferência mesmo de responsabilidade, porque essas empresas lucram com o acesso de nossas crianças e adolescentes. Por exemplo, uma das proibições é aquela bem comum, sabe, para os jogos, que tem aquele loot box, que é recompensas. Então isso vai ser proibido, né, nos jogos que tem esse público infanto-juvenil. O professor do Departamento de Computação da UFRPE e consultor da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, completa. O que é sabido é que as mídias sociais faziam o seguinte processo. Se uma menina adolescente, por exemplo, apaga uma foto, a mídia social, como empresa de tecnologia, tinha um conhecimento profundo para entender que esse processo de deletar uma foto tem a ver pelos comentários dessa menina, pelos perfis que ela segue, pelas curtidas que ela faz, com insatisfação pessoal com o corpo. Então, na sequência, essa tecnologia, essa mídia social, rede social, oferecia para ela, por exemplo, um produto de beleza, uma caneta emagrecedora. Então, isso aqui é um perfilamento para fins de manipulação do processo de compra e para a indução de um processo de compra que não é benéfico para crianças e para adolescentes. Essas empresas precisam estar em conformidade, sejam elas do Vale do Silício, europeias, brasileiras. Então, isso para a gente é uma garantia de que esse público gigantesco brasileiro, as crianças são um terço da internet do Brasil e as crianças também são um terço da internet do mundo, é um terço dos usuários. Então, é um público valiosíssimo para uma empresa de tecnologia, que é uma empresa que tem um modelo de negócio que usa dados dos usuários, então que elas sejam protegidas e que as empresas, para protegê-las, se adequem a tudo que é previsto na ECA Digital. Entre as determinações previstas na lei está a obrigação de fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia adotarem mecanismos confiáveis de verificação de idade, vedada a autodeclaração. A lei não permite que exista autodeclaração, que era o famoso, você tem mais de 18 anos? Sim. E aí você acessa o conteúdo, você entra naquele site de conteúdo pornográfico ou de venda de bebidas. Então, isso é um ponto importante. A lei veda esse tipo de verificação. A lei diz ainda que a autorização para baixar aplicativos por crianças e adolescentes dependerá de consentimento livre e informado dos pais ou responsáveis legais e que contas de quem tem até 16 anos precisam estar vinculadas a um dos responsáveis legais. O consultor da Unesco acrescenta que as empresas também precisam oferecer ferramentas para que a família faça o monitoramento. Que são para medição do tempo de uso, para verificar se aquela criança mandou uma mensagem para alguém que aquele pai, por exemplo, não conhece, para verificar se aquela criança tem uma configuração adequada para sua proteção ali dentro, captura dos seus dados. Então, esses recursos todos, essas ferramentas de controle parental, por exemplo, numa mídia social, vão ter que oferecer. E um ponto importante da lei do ECA Digital é que isso tem que ser oferecido de maneira fácil. Então elas têm que ser intuitivas o suficiente. E isso é uma obrigação legal. E os adolescentes precisam entender que nem todo mundo que está nas redes sociais e nos jogos virtuais é quem parece ser. E que as aparentes ofertas podem ser armadilhas. Se eu estou ganhando uma moeda no jogo, se eu estou ganhando uma veste para o meu personagem, o que é que aquela pessoa quer em troca? Saber, muitas vezes os adolescentes não sabem que existem essas redes que envolvem exploração sexual, que envolvem aliciamento, inclusive extremismo violento. Muitas vezes eles entram, fazem parte, começam a reproduzir essas práticas violentas sem sequer saber que está fazendo parte de um grupo extremista, de um grupo que envolve a sua própria exploração. Daí é que exige um adulto responsável para mostrar que existem situações indesejadas nesses meios. O adulto que orienta os adolescentes precisa denunciar também. O papel da família investigar ou punir o criminoso, isso é papel da polícia. E daí a importância de fazer a denúncia, porque muitas vezes a denúncia também não é feita. É muito importante que você salve o maior número possível de provas,
a conversa. Muitas vezes a pessoa apaga a conversa, apaga a imagem, bloqueia, perde esse contato, quando na verdade você tem que salvar todas as informações. Qual é o contato? Qual é o nome desse usuário? Qual é o número de telefone que eu tenho aqui? Qual foi essa conversa? Para eu ter o print, eu preciso comprovar, então eu não posso apagar aquela conversa. As novidades tecnológicas podem ser desafiadoras, mas também podem ser parte do capítulo de uma história escrita com base em proteção e confiança. As 4 reportagens completas da série Geração do Quarto você encontra no Globoplay. Neste sábado, a Globo exibe um programa especial para mostrar um lado menos conhecido de Pernambuco. Às 11h45 da manhã, logo antes do Enem 1, Bianca Carvalho vai levar você para conhecer as histórias do frio. E ela fez um convite especial. No imaginário das pessoas, o nosso estado é de sol forte, calor. Esquece essa imagem. Olha para mim agora, para onde eu tô. Nuvens baixas, a neblina quase cobrindo toda a vegetação. No horizonte, a gente não enxerga nada. Uma paisagem que, de cara, ninguém associa ao Nordeste. Não é? Pois eu te convido a conhecer Pernambuco no frio. As histórias do frio vão ser contadas nos próximos 3 sábados. Amanhã, Bianca vai mostrar as delícias gastronômicas que esquentam a alma e enchem a mesa do pernambucano, lá onde a temperatura cai. E logo a seguir, 12h40, a gente volta a falar sobre os cuidados com os cabelos brancos, as dicas de como deixá-los bonitos e saudáveis. E também as opções de programação para o fim de semana com as crianças. A gente vai conhecer os bastidores de um circo que está em temporada aqui no Recife. Continue com a gente, voltamos em instantes. Até já. Agora, 12h44, o Enem está de volta falando sobre cabelos brancos. A gente volta a falar com Mônica Silveira, ela já conversou hoje com uma médica dermatologista e agora vai conversar com uma cabeleireira com algumas dicas para cuidar dos fios grisalhos. Mônica. Márcio, antes de apresentar a cabeleireira, Tereza, eu quero apresentar para vocês Giza, que não quer saber de cabelo branco, né, Giza? É, exatamente. Tá dando fim neles aí. Exatamente. E quero apresentar para vocês Márcia, que adora os cabelos brancos dela. Então, aí há quanto tempo, Márcia? Faz um tempinho. Começou a aparecer aos 15. E você assumiu e está feliz? Assumi e estou gostando. Agora é o seguinte, para ficar um cabelo bonito desse jeito, tem que cuidar, tem que tratar. E é aqui que a gente vai falar com Tereza, que é a dona aqui desse salão, que vai dizer, Tereza, primeiro, boa tarde para você. O que é que você orienta a pessoas como, por exemplo, Márcia, que querem ter um cabelo branco bonito? Um cabelo branco, para se manter bonito, o que acontece? O cabelo branco ele sofre muita oxidação. Então, o que precisa? Precisa de ter tratamentos. Então, não é porque é branco que não vai precisar do tratamento. Então, precisa de nutrição, de hidratação, de uma reconstrução, né? Apesar de ser um cabelo que a gente considera como grosso, mas ele também precisa de uma reconstrução. E, para evitar, né, a oxidação, precisa usar um protetor térmico e um protetor com UV, porque o sol também danifica e traz o amarelado para o cabelo, que é uma cor super indesejada para quem mantém o cabelo branco. Agora vamos para o caso de Giza. Giza não quer saber de cabelo branco, está fazendo todos os retoques de raiz aí. O que você sugere num caso como o dela? Pronto. Giza, como ela não gosta do cabelo branco, né, de manter esse cabelo platinado, né, que é o branco, o que nós temos hoje no mercado? Nós temos tecnologia hoje no mercado de coloração que nós conseguimos colorir um cabelo em 5 minutos, no caso dela, que é um cabelo dourado. Então, é uma coisa rápida, uma coisa prática, né, que na hora do almoço, a cliente chega, faz a coloração. E outra coisa, já temos essa tecnologia que deixa o quê? O cabelo tratado, um cabelo saudável, né? Mas espera aí, mas Giza vai ter que fazer alguma tarefa de casa daqui a uma semana, por exemplo, continuar cuidando desse cabelo? O cabelo vai crescer, então ela vai só fazer o retoque quando incomodar, porque o que
quando é que eu faço um retoque de branco? Quando me incomoda. Não existe um padrão, é 15 dias, é 30 dias, é aquilo que incomoda. Então, quando ela voltar agora, a gente vai fazer o quê? Aquilo que cresceu. Por quê? Porque o cabelo aqui, com essa tecnologia agora dos cabelos da coloração de cabelo branco, que ela não colore o cabelo escuro, ela só está colorindo o cabelo branco aqui, ela vai ter muito mais disfarce. Vai ficar o quê? Um cabelo mais fácil de cuidar. Obrigada, viu, Tereza? Giza, obrigada pela sua contribuição, pela sua inspiração. Márcia, obrigada também pela sua inspiração aí para deixar os cabelos do jeito que você está gostando. E é isso, gente. Agora a gente vai voltar com Márcia. Obrigado, Mônica. Vamos agora viajar para a Mata Sul do estado. Vamos conhecer um pouco do município de Amaragi, onde o talento dos artesãos locais são um grande destaque desse município rico em cultura. Toda cidade tem um começo. O de Amaragi foi nas terras do Engenho Garra, onde hoje é o Coreto, perto da praça. De lá para cá o município cresceu, ganhou novas paisagens, viu as águas das cachoeiras virar uns dos seus cartões postais e guardou uma pergunta que atravessa gerações. Afinal, o que significa o nome Amaragi? Alguns antigos, né, Amaragi, como é uma língua tupi-guarani, existia na época aqui um povoado, uma tribo indígena tupi-guarani. Por isso, o nome Rio Amaragi é Tupi-Guarani, rio formado por águas das chuvas. Já parou para pensar que algumas histórias até cabem num livro, mas preferem morar nas pessoas? É assim com o Severino. Há 48 anos, foi aqui que ele nasceu e ganhou um lugar para chamar de berço. Encontrou no cordel um jeito bonito de declarar amor a essa terra. Amaragi nasceu no pavilhão Minha Cidade Pequenina, faz parte da cultura nordestina, tem um São Pedro como tradição. Aqui é o meu torrão, o futuro a Deus pertence, cada povo sempre vence. Que o passado não se apague, não tem dinheiro que pague a felicidade do amaragiense. De um lado, a igreja de São José da Boa Esperança. Do outro, as bancas repletas de peças feitas à mão. Cada uma delas carrega um pouco da história de quem faz, como a de Rosemary, que ganha a vida com o artesanato. Eu sou artesã desde pequena, no tempo que existia a FEBEM. Eu estudava de manhã e à tarde eu ia. Nesse período tinha professoras que ensinavam bordado, crochê. Aí desde 10, 12 anos eu faço. Mas eu peguei mesmo ganhar dinheiro há uns 30 anos. Eu já exportei para os Estados Unidos, para Luxemburgo e para a Itália. Fazemos parte do Centro de Artesanato aqui em Amaragi. É um grupo que um trabalha com crochê, outro trabalha com vagonite, todos os tipos de artesanato nós fizemos ali naquele centro. Então é muito bom, é uma aprendizagem maravilhoso. Tem bolsa, biquíni, blusa e muitas outras opções. Tudo nasce das mãos de quem aprendeu a transformar linha e tecido em renda. Este ano, muitas dessas artesãs levaram o nome de Amaragi para a FENEARTE, a maior feira de artesanato da América Latina. Foi maravilhoso, foi excelente, foi uma experiência inesquecível. Amanhã é o Dia do Motorista e tem programação especial para os profissionais da área na oficina Francisco Brenan, no bairro da Várzea, no Recife. Repórter cinematográfico Elvis Lopes está por lá, como você acompanha nessas imagens ao vivo. Para homenagear os motoristas, a entrada amanhã na oficina é gratuita para esses profissionais que podem levar até 3 acompanhantes. Para isso é preciso apresentar um comprovante de vínculo profissional na função de motorista. A oficina Francisco Brenan fica na rua Diogo de Vasconcelos, sem número, na Várzea. O funcionamento é das 9 da manhã às 5 da tarde, podendo entrar no local até às 4 horas. Os ingressos custam R$ 40 e R$ 20 a meia entrada. Uma opção para você levar a criançada, levar a família também para passear no fim de semana. E se você está em busca de outras atividades para as crianças também, nesse sábado e no domingo, nós reunimos algumas opções para a garotada se divertir. Se liga na nossa agenda infantil. Eu vim fazer um convite super especial para vocês. Neste sábado, dia 25, vai haver uma oficina de Cupcake Kids e a atração Trupe da Alegria para animar a tarde da criançada. No dia 25, nesse sábado, a Cia Dois Ensina vai contar uma história de amor diferente, Matheus, lá no 22º Festival de Teatro para Crianças. No Teatro do Parque, às 16 horas, queijo e goiabada, um Romeu e Julieta com gostinho pernambucano. Carol Levi do lado de cá.
E eu estou passando aqui para avisar vocês uma boa notícia. Dias 25 e 26, às 16 horas, eu estarei no Sesc Casa Amarela com o meu espetáculo Conto de Casa. Eu espero todo mundo lá pra gente ouvir histórias, cantar, brincar, se divertir bem muito. Queremos convidar vocês para assistir o nosso espetáculo A Princesa dos Mares. No dia 26 de julho, às 14 horas, no Teatro Beberibe. Venham nos assistir! Venho convidar vocês para vir brincar de circo, que vai acontecer no Shopping Carpina, dia 26 de julho. Vem-se embora brincar com a gente, vai ter uma piscina, vai ter apresentação, vai ser incrível. Então vem-se embora pro Shopping Carpina! Olá, pessoal! Vocês querem brincar na neve? Esperamos vocês no dia 26 de julho, às 16h30, no Teatro Beberibe. Venham se emocionar, hein? O Reino Congelado! Venham nos assistir! O Peleão segue na missão Férias da Criançada. E uma outra dica é ir ao circo. A gente foi conhecer um pouco dos bastidores e a rotina dos artistas que enchem o picadeiro de alegria. Uma tradição que é passada de geração em geração. Antes da plateia chegar, tem muita preparação. É com esse empenho que os artistas fazem o espetáculo acontecer. O argentino Alejo está no Brasil há 6 meses e há 10 anos dedica a vida ao universo circense. Hacemos malambo, é uma dança tradicional argentina. Fazemos pouco de barulho, pouco de percussão com o bombo. Júlia é do Piauí, faz um dos números mais impressionantes do espetáculo. A suspensão pelos cabelos. Lá atrás, antes de entrar, eu tô lá, ó, me aquecendo e tudo. A força capilar é um número bastante conhecido no mundo circense, porém poucas pessoas fazem, já é um número mais escasso. E é sustentado somente pelos cabelos, onde a gente divide a força da gravidade somente no cabelo. Aqui atrás existe uma cidade em movimento. Tem gente que mora no circo desde a infância. A casa dos artistas são esses trailers. É aqui que vivem famílias que mantêm viva essa tradição, passada de geração em geração. Existe um mundo que o público nunca vê. Júnior é baiano de nascença, mas foi criado dentro do circo, viajando pelo Brasil e outros países da América Latina com a família. Hoje, aos 31 anos, o palhaço mora sozinho nesta casa sobre rodas. A rotina do trailer é bem semelhante a uma casa. Além do zelo pelo lar, tem o cuidado com as roupas, sapatos, peças de trabalho. O nosso trailer é a nossa casa, né? Nossa casinha, como a gente fala, nossa casinha. Aqui tem tudo pra gente, nosso conforto. Tem quarto, sala, banheiro, cozinha, tem tudo aqui que dá pra se adequando aos pouquinhos, né? Na hora do almoço aqui, eu vi que vocês moram tudo pertinho aqui. Cada um cozinha um pouquinho. Como é que é feito? Se eu sentir um cheiro bom ali, eu vou lá na casa lá. Aí eu vou lá, ei, tá fazendo o quê? É bife, lá em casa é costela, aí nós troca. A vizinhança é formada por artistas de diferentes histórias e talentos. Ao lado moram Vitor e Gislaine, com a filha Isis Mariá, de 1 ano e meio. Quando não estão em cena, o casal aproveita os momentos em família para paparicar a pequena e explorar a cidade. E foi justamente durante um passeio, onde o circo estava instalado em Bezerros, no agreste pernambucano, que os dois se conheceram e começaram uma história juntos. Tava viajando com o circo, passei na cidade da minha esposa e conheci ela, né? E hoje tem uma família, né, Gislaine? Estamos aí hoje há quase 6 anos juntos. Temos uma filha de 1 ano e 6 meses e eu estou gerando outra com 8 meses de gravidez. Poxa, então pode nascer pernambucana? Pode sim, é os nossos planos. Gislaine era servidora pública quando decidiu mudar completamente de vida. Deixou a estabilidade para seguir um amor que encontrou no circo e construir uma nova trajetória sob a lona. Hoje, além de dividir a vida com o marido, também divide o palco. É parceira de Vitor em uma das atrações mais radicais do espetáculo, o Globo da Morte. Eu não nasci no circo, mas eu nasci para o circo, né? É uma vida assim que eu sou apaixonada, de verdade. Só de falar eu já
já me emociono, já me arrepio já, porque é uma magia, sabe? Para ele não tem muita diferença, mas assim, para mim a diferença é só as mudanças do circo, de uma cidade para outra. Para mim é normal, o dia a dia, os espetáculos, a mudança do circo de um local para o outro. O que a gente fica mais ou menos assim triste é porque a gente chega na cidade, faz uma amizade e aí tem que ir embora, vai deixar a amizade para trás. Mas hoje em dia é bom porque tem as redes sociais, né? Apesar da mudança há 6 anos, a rotina de compromissos continua parecida com a que mantinha quando vivia na cidade. Mas agora, como mãe. Aí a gente acorda, faz o cafezinho da manhã, ela já toma café junto com a gente também, tira o cochilo da manhã, aí faz aquele lanchinho também. Ela ainda não estuda, mas existe uma lei que é a coberta das crianças itinerantes, né? E aí quando ela for estudar, toda cidade que o circo estiver, toda temporada, ela vai estudar em cada cidade, vai fazer novos amigos, que essa foi a vida que o pai dela levou, né, durante o tempo que estudou. Mas assim, consigo fazer as consultas nos postos de saúde também, estou sempre levando ela para fazer as vacinas. É sempre assim. Ou seja, existe uma cidade fora do picadeiro. Sim, com certeza. O dia a dia é normal, né? A gente vai fazer compra, tem que fazer as compras da semana, semanal. Tem que acordar, tomar café, almoçar, jantar, a mesma coisa. Só que o trabalho da gente, que o diferencial que é a noite, né? A gente tem um dia todo. A gente costuma dizer também que é como se a gente morasse num condomínio, né? Porque assim, cada um tem a sua casinha, a gente tem os nossos vizinhos aqui, tudo certinho. A diferença é que a gente mora e trabalha no mesmo local. São 200 profissionais de diferentes países que viajam juntos e vivem assim. Entre ensaios, preparação e maquiagem, essa é a rotina de quem escolheu fazer do circo a própria casa. Os bastidores que a gente viu são do Circo Celeste, que está em temporada na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, até o dia 2 de agosto. Os espetáculos são de terça a sexta, às 6h30 da noite e às 8h30. Aos sábados e domingos, as apresentações acontecem em 3 horários, às 2h30 e às 5h30 da tarde e outra às 8h30 da noite. Os ingressos Os ingressos custam a partir de R$20, mais 1 quilo de alimento não perecível que será destinado a instituições do Recife. E assim a gente encerra o NE1 de hoje, que volta amanhã. Você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Obrigado pela sua companhia, uma boa tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte, a gente volta a se encontrar logo mais no boletim do NE2. Até lá.